Agora a gente vai falar sobre as eras dos pistões. Então, a gente viu que lá no fim do século XIX, a gente teve aí na Alemanha o Otto e o Diesel com um desenvolvimento muito importante aí dos motores a pistão. E a gente vai ver, além desse primeiro desenvolvimento do século XIX, o que foi feito, aplicado para propulsão aeronáutica, para propulsão aeroespacial, que trouxe mais desempenho para esses motores. Então a gente está falando agora aí das décadas entre 1903 e 1940, e a gente vai ver quais são essas tecnologias que vieram a aumentar o desempenho dos motores a pistão, deixando eles mais competitivos e permitindo que eles gerassem máquinas, aeronaves mais competitivas, com mais desempenho. Então, uma primeira modificação que foi feita no ciclo Otto, aí em torno de 1916, foi a injeção direta. Então, o que é a injeção direta? Normalmente, os motores ciclo Otto usavam um carburador. Então, um carburador, aí os estudantes de engenharia mecânica sabem que é um caso clássico aí de mecânica dos fluidos, né? Carburador, você trabalha com a equação de Bernoulli, onde você acelera através de uma garganta o ar de admissão, e pela aceleração você gera uma pressão estática menor naquela região e você aspira o combustível criando uma mistura ar-combustível, né? Aqui uma ideia desenvolvida na Alemanha, o primeiro motor Junkers, que foi convertido de um motor a diesel, é a seguinte: em vez de você ter um carburador, você faz a injeção direta na câmara de combustão. Então você não faz a mistura ar-combustível no coletor de admissão, que tem seus desafios, né? Primeiro, o carburador tem uma regulagem bem específica, ele não é algo muito complicado de você ter regulagens variáveis. Então, normalmente você calibra ele bem para um ponto de operação, para outros pontos você não consegue ter uma regulagem muito boa. E também a mistura formada no coletor tem seus desafios, né? A gente entra mais em detalhes aí num artigo no nosso portal sobre motores a pistão, mas basicamente, resumindo bastante, quando você faz a injeção direta na sua câmara de combustão, você tem uma mistura melhor e um controle melhor da sua mistura ar-combustível, o que te leva a um potencial maior de eficiência. Então, aí entre os anos 16 e 25, a gente teve aplicações do motor com injeção direta. E na Segunda Guerra, algo bastante interessante é que a Alemanha usou esse sistema de injeção direta aí com bombas mecânicas nos seus motores, o que conferia a eles uma vantagem contra os motores carburados, porque pelo sistema de injeção direta ser pressurizado, não ter uma comunicação direta com a atmosfera, você consegue garantir uma pressão bem adequada em manobras de baixo G. Então, quando você trabalha com carburador e você tem manobras de baixo G, você pode ter desafios aí para injeção, para aspiração mais adequada do combustível, enquanto que quando você tem a injeção direta, você não tem esse problema, né? Você consegue ter o sistema aqui pressurizado, não comunicante com a atmosfera, e mesmo em manobras de baixo G você consegue entregar potência. Então aqui foi uma aplicação curiosa da injeção direta no campo vamos dizer, na manobrabilidade das aeronaves, o que criou na época um diferencial competitivo. Bom, a NACA, aqui a gente vai começar a falar bastante da NACA nas próximas décadas, é a precursora da NASA, um instituto americano, né, para fomentar o desenvolvimento de tecnologias aeronáuticas, criou o Universal Test Engine, que era um motor desenvolvido para fins científicos, né? Então você conseguia variar alguns parâmetros de projeto, e o objetivo deles foi criar um banco de testes mesmo para o desenvolvimento do motor de combustão interna. Era um motor bem simples, cilindro único com diâmetro de 5 polegadas e curso de 7 polegadas. E as publicações a gente consegue aí no site da NASA, né? Se vocês procurarem essa referência vocês acham. A gente tem do levantamento de todas essas curvas que foram feitas. Aqui a gente tem um exemplo aqui da razão de compressão e da pressão média efetiva, que a gente vai ver no nosso artigo sobre motores a pistão, que é um parâmetro bastante ligado à eficiência do motor. E a gente vê aqui para algumas arquiteturas diferentes a evolução da eficiência com a razão de compressão. E também eles testaram o tempo de válvulas, né, o tempo de abertura e fechamento das válvulas de admissão e de exaustão. E foi o primeiro envolvimento científico da NACA com o desenvolvimento de motores.
Outro desenvolvimento bem interessante que foi feito aí desde 1880 até os anos 40 foi o desenvolvimento de sobrealimentação, os famosos superchargers, e a turboalimentação, os turbochargers. Então, qual que é a ideia desses sistemas aqui? A gente sabe que o motor a pistão, a potência que ele entrega é muito proporcional, muito correlacionada com a densidade do ar da admissão. Então, basicamente, se você tem mais densidade do ar na sua admissão, você, para o volume varrido pelo pistão, você aspira uma carga maior de ar, e aí você consegue injetar, adicionar uma carga maior, um volume maior de combustível, e essa misturar combustível com mais massa de ar e mais massa de combustível vai gerar mais energia. Então a gente sabe que conforme a gente sobe as altitudes, né, a gente trabalha em altitudes maiores que a do nível do mar, nossa densidade cai muito, então o motor vai aspirar cada vez menos vazão de ar, e com isso a potência entregue por ele cai. Então o principal benefício para a aplicação aeronáutica do motor a pistão é a gente ter uma maior densidade de potência do motor. Então a gente consegue trabalhar com uma densidade maior na admissão do motor, e é como se a gente virtualmente estivesse voando em altitudes menores, vamos dizer assim. E as primeiras patentes vêm aí de 1880,